Em 1981, um ornitólogo chinês chamado Liu Yingzhen entrou nas montanhas Qinling, na província de Shanxi, com a intenção de confirmar aquilo que a maioria dos cientistas já acreditava ser verdade. O ibis de crista estava extinto. Durante anos, Liu e sua equipe de pesquisa percorreram mais de 50 mil quilômetros por várias províncias em busca de qualquer sinal restante da espécie, mas cada pista terminava em frustração. Ele já havia até concluído um artigo científico declarando oficialmente que a ave havia desaparecido da China. Mas antes de enviar o relatório, Liu decidiu fazer uma última expedição ao condado de Yangxian, depois que um trabalhador florestal local mencionou ter visto algumas aves incomuns perto de uma aldeia isolada nas montanhas. Nem o próprio Liu realmente acreditava no relato. Ele foi apenas porque não queria deixar nenhuma possibilidade sem investigação. Em 23 de maio de 1981, perto dos campos de arroz em terraços acima da vila de Yaojiagu, Liu testemunhou algo que ninguém imaginava voltar a ver. Empoleirados em uma única árvore estavam 7 ibis de crista sobreviventes, os últimos indivíduos conhecidos restantes em todo o planeta. Não apenas a última população da China, mas os últimos membros vivos da espécie em toda a Terra. A descoberta desencadeou imediatamente uma resposta emergencial do governo local. Poucos dias depois de os 7 ibis sobreviventes serem encontrados, o condado de Yangxian introduziu medidas rigorosas de proteção ao redor do habitat das aves. A caça foi completamente proibida. As árvores onde os ibis faziam seus ninhos não poderiam mais ser derrubadas. Os agricultores também foram proibidos de usar pesticidas, fertilizantes químicos ou substâncias tóxicas perto das áreas de alimentação das aves. 4 pessoas foram designadas para vigiar o local de nidificação 24 horas por dia. Durante o dia, observavam cuidadosamente cada movimento das aves. À noite, protegiam os ninhos contra cobras e outros predadores. Os cientistas chegaram até a espalhar manteiga nos troncos das árvores para impedir que as cobras subissem em direção aos ninhos. Cada padrão de alimentação, movimento de voo e comportamento reprodutivo dos 7 ibis foi documentado em detalhes. Mas o maior desafio não era apenas proteger a árvore em si. Os ibis de crista dependiam de arrozais inundados, riachos rasos e áreas úmidas lamacentas para sobreviver. Se a água fosse poluída ou as pequenas criaturas que viviam no lodo desaparecessem, as aves acabariam morrendo. Salvar os últimos 7 ibis significava que todo o ambiente ao redor também precisaria mudar. Naquela época, ninguém em Yangxian imaginava que a decisão de proteger uma ave quase extinta acabaria transformando a agricultura, as florestas e o ecossistema das montanhas Qinling pelas décadas seguintes. Os ibis de crista sobrevivem se alimentando em arrozais alagados, onde usam seus longos bicos curvos para procurar pequenos peixes, caranguejos de água doce, sapos e insetos no meio da lama. Porém, no início da década de 1980, grande parte da China rural estava migrando rapidamente para uma agricultura moderna baseada em fertilizantes químicos e pesticidas. Conforme esses produtos se espalhavam pelo interior, as pequenas criaturas que viviam nas zonas úmidas começaram a desaparecer, deixando as aves com cada vez menos alimento. Para manter vivos os últimos 7 ibis, as autoridades locais pediram aos agricultores próximos ao habitat das aves que retornassem aos métodos tradicionais de cultivo. Nada de herbicidas, nada de pesticidas tóxicos, nada de fertilizantes industriais. Tudo precisava ser cultivado da maneira antiga, manualmente e utilizando adubo natural. Para muitos moradores, isso parecia um enorme retrocesso econômico. A produção caiu, o trabalho ficou mais pesado e, enquanto o restante da China modernizava sua agricultura, Yangxian parecia estar voltando no tempo. Com o passar dos anos, porém, algo inesperado começou a acontecer. O arroz produzido sem produtos químicos nas áreas próximas ao habitat dos ibis revelou uma qualidade superior ao arroz comum vendido em outras regiões. A água permanecia mais limpa, o ecossistema sob a lama continuava saudável e os consumidores conseguiam perceber a diferença no sabor do grão. Conforme a procura por alimentos orgânicos e seguros cresceu nas grandes cidades chinesas, o arroz de Yangxian rapidamente ganhou destaque. No começo dos anos 2000, o chamado arroz amigo do ibis já havia se tornado uma marca reconhecida.
Aquilo que antes parecia um sacrifício financeiro acabou virando uma das maiores vantagens econômicas da região. Mas a transformação mais profunda não aconteceu apenas nos campos de arroz. À medida que o habitat do ibis passou a receber forte proteção, a exploração madeireira e as atividades humanas em larga escala nas montanhas Qinling começaram a diminuir drasticamente. Antes do programa de conservação, grande parte da floresta já havia sido afetada por anos de desmatamento, expansão agrícola e extração excessiva de recursos naturais. Os riachos onde os ibis buscavam alimento estavam cada vez mais poluídos e praticamente sem vida aquática. Quando a pressão humana sobre a região diminuiu, a natureza começou lentamente a se regenerar de maneiras que ninguém previa. As árvores voltaram gradualmente às encostas das montanhas. A vegetação ao redor dos riachos começou a crescer novamente. Insetos, criaturas de água doce e inúmeros pequenos organismos reapareceram nas áreas úmidas e nos arrozais inundados próximos às aldeias. Ao longo das décadas, o habitat das aves se expandiu em uma velocidade impressionante. Em 1981, o ibis de crista sobrevivia em uma área inferior a 5 km². Em 2022, essa região já havia ultrapassado 16.000 km², espalhados pelo noroeste da China. Isso não aconteceu porque os humanos reconstruíram o ecossistema à força, mas porque proteger uma única espécie deu às montanhas tempo suficiente para se recuperarem naturalmente. Enquanto as florestas das montanhas Qinling se recuperavam lentamente, os cientistas chineses compreenderam que apenas proteger o habitat não seria suficiente. Com apenas 7 aves restantes no planeta, uma única doença, desastre natural ou temporada de reprodução fracassada poderia eliminar a espécie para sempre. Por causa disso, um enorme programa de reprodução em cativeiro foi criado rapidamente. Diversos centros de conservação e reprodução foram construídos na província de Shanxi. Os pesquisadores começaram a utilizar técnicas de incubação artificial, criação manual de filhotes e sistemas rigorosos de prevenção de doenças para manter viva a população extremamente frágil. Depois de muitos anos de testes e aperfeiçoamentos, o número de ibis de crista finalmente começou a crescer de maneira constante. As aves criadas em cativeiro mais tarde foram devolvidas à natureza para ajudar na reconstrução das populações selvagens. Os resultados acabaram superando todas as expectativas. De apenas 7 aves sobreviventes em 1981, a população cresceu para centenas. No final da década de 1990, em 2013, o número de ibis de crista ultrapassou 1.800 indivíduos. E em 2024, mais de 10.000 aves já haviam sido oficialmente registradas ao redor do mundo. A recuperação da espécie não ficou restrita à China. Ibis de crista reproduzidos dentro do programa de conservação também foram enviados ao Japão e à Coreia do Sul, ajudando a restaurar populações em países onde a ave havia desaparecido décadas antes. O que torna essa história realmente extraordinária não é apenas o fato de uma espécie ter sido salva da extinção. O mais impressionante é a maneira como a sobrevivência de apenas 7 ibis de crista acabou transformando toda uma região ao longo de 40 anos. Agricultores que acreditavam estar sacrificando o próprio sustento para proteger as aves acabaram obtendo lucros maiores através da agricultura orgânica. Florestas antes degradadas começaram a ficar verdes novamente. Os riachos se recuperaram e inúmeras pequenas criaturas retornaram para ecossistemas que estavam próximos do colapso. E tudo isso começou porque um cientista decidiu realizar uma última viagem de campo antes de entregar um relatório declarando a extinção da espécie. Se Liu Yingzhen não tivesse feito aquela jornada, o ibis de crista poderia ter desaparecido da Terra para sempre, sem que ninguém soubesse que alguns sobreviventes ainda estavam escondidos nas profundezas das montanhas Qinling. Hoje, existem mais de 10.000 ibis de crista espalhados pelo mundo, provando que salvar uma única espécie pode fazer muito mais do que restaurar a natureza. Isso pode transformar completamente a vida das pessoas que vivem ao lado dela. Se você gosta de histórias reais como esta, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos.